lugar, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou.
ressuscitou. Nós somos Deus! Nós não vamos recuar diante de doença nenhuma! Se nós vamos nos prostrar, é diante de um único Deus chamado Jesus Cristo! Nós somos que nem Gideão, meu Pai! Nós somos que nem Sadraque, Mesaque e Abednego! O Senhor não livrou eles da fornalha, mas livrou do fogo! E todos verão que existe um Deus nessa terra! Aleluia! Meu Deus, que todo medo, que toda desconfiança, que tudo que não vem de ti, que caia por terra, agora nesse lugar, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, não só agora, mas sempre. Entrego essa oração nas tuas mãos, Senhor. Recebe, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom o tempo todo, graças a Deus. Que bom estarmos aqui de volta para fazer esse culto e também para poder fazer essa gravação, para que as pessoas de casa também sejam alimentadas pela palavra de Deus. Amém? Acende aqui, por favor, essa luz aqui. Muito bem, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, entramos em Tua presença nessa manhã, entramos na Tua presença, meu Deus, porque lá na cruz do Calvário, o véu se rasgou, todos, qualquer um, em qualquer lugar, que falar com o Senhor em nome do Senhor Jesus, os teus ouvidos, meu Deus, ouvirá a oração dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, como é bom sermos teu, como é bom pertencermos ao Senhor, meu Deus, o pão vivo que desceu do céu. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa segurança, o Senhor é a nossa vida. Oh Pai eterno, aqueles que aceitaram e que creram ou creem em Teu nome, passou da morte, já não há mais morte, não existe mais morte, passou da morte para a vida. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, meu Deus, que há muitas pessoas que estão com a alma pesada,
que estão tristes, que estão angustiados. Meu Deus, por meio da televisão se mostra, meu Deus, tanta miséria, tanta morte, anunciam o fracasso, meu Pai. Mas aqui está a tua igreja, Senhor. Estamos aqui humildemente. Viemos buscar ao Senhor como sempre o fizemos, meu Deus. Viemos na tua casa. Viemos aqui para te chamar de bonito, te chamar de lindo, te chamar de santo, te adorarmos, te glorificarmos, te exaltarmos, bendizermos o nome do Senhor, que é o Deus Altíssimo, o Deus que não muda, o Deus verdadeiro, que não há outro Deus semelhante a ti, meu Deus. Oh, meu Pai Todo-Poderoso, nos abençoa nesta manhã com a bênção da tua palavra, meu Deus. Alcança, meu Deus, a todos que estão aqui, que estão e que irão nos assistir, meu Pai. Alcança todos, toca em todos, repreende, meu Deus, a força de todo mal. Oh, Jesus amado, Deus querido, nós te louvamos, meu Deus. Aleluia. Você, meu amigo e minha amiga, que se encontra aqui na igreja, você que se encontra, que não está aqui na igreja, vai nos assistir. Aí onde você está agora, com as suas palavras, com o seu jeito mais simples, mais singelo de falar com Deus, que você tem o seu modo, o seu jeito simples de falar com Deus. Adore-o aí em seu lugar agora. Se você puder, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, adore-o, diga a Ele: eu te amo, Jesus, eu te adoro. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu confio em Ti. O Senhor não é a minha religião, não, eu não tenho religião, eu tenho a minha fé viva, eu tenho a minha esperança em Ti. O Senhor, meu Deus, é o meu Pai, é o meu dono. O Senhor me comprou. O Senhor não fez isso a preço de ouro ou de prata, meu Deus, mas a preço de sangue. Quando eu por Ti não procurava, quando eu por Ti não perguntava, quando eu vivia, meu Deus, perdido, meu Deus, o Senhor me amou primeiro. O Senhor enviou o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. E eu aceito, meu Deus, aceitei a Tua proposta, o Teu amor dentro da minha alma, dentro do meu ser. Oh, meu Pai amado, muito obrigado. Oh, Tu és o meu santo. Te adoro, te glorifico e te exalto, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Em Tuas mãos eu me coloco.
meu louvor, o meu louvor é para ti, Senhor Jesus, o meu louvor é para ti, Senhor Jesus, o meu louvor é para ti, Senhor Jesus, o meu louvor é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu fizeste eu existir, porque tu me deste carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu fizeste eu existir, porque tu me deste carinho, me deste amor. Com sua mão no seu coração, seus olhos fechados, diga: Senhor Jesus, a minha vida eu coloquei nas tuas mãos, sustenta a minha vida e não me deixe cair. Senhor Jesus, alcança a minha casa, a minha família. Senhor Jesus, nós colocamos a nação brasileira nas tuas mãos, em nome de Jesus. Diga assim seja. As suas palmas para Ele, louva Ele com as suas palmas, com as nossas palmas, louvamos e bendizemos, exaltamos. Graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Graças a Deus. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Só deixar registrado para a quem de interesse, né? A vez está nos assistindo em casa, houve o barulho de muitas palmas. Pode imaginar, pensar que a igreja está entupida de gente. Não está. A igreja já não é muito grande. Nós estamos seguindo os padrões aí das orientações do Ministério da Saúde, né, da nossa Secretaria de Saúde, por aí vai. As pessoas estão sentadas, falar para essa câmera aqui. As pessoas estão sentadas, estão distanciadas, estão usando as máscaras, estão com álcool, não tem velhos, idosos, como se diz, não há crianças e por aí vai. Estamos fazendo nossa parte, mas estamos felizes por nossa cidade estar nos permitindo vir na casa do Senhor, ainda que por poucas vezes durante a semana, mas nós louvarmos a Deus na sua casa. Graças a Deus por isso. Amém? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler? Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 7 do livro de Juízes. Eu falei Juízes quanto, pessoal? Nós vamos ler o 7 também, mas por favor, abre no 6. 6, versículo 1. É que essa passagem sobre Gideão é extensa, pega alguns capítulos. Então nós vamos ler alguns trechos para melhor compreensão. Diz assim a Bíblia Sagrada: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor,
E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Amém? Observe. Os filhos de Israel, os filhos de Deus, vamos traduzir assim, a igreja de Deus, fez algo diante dos olhos de Deus que era mal aos olhos de Deus, não agradou aos olhos de Deus. E por conta dessa desobediência, veio o castigo, veio a repreensão do Senhor. Qual foi a repreensão? Deus, por 7 anos, entregou o seu povo Israel nas mãos dos inimigos. O inimigo mais poderoso que tinham na época ali eram os midianitas, os amalequitas e os reinados ali ao redor deles do Oriente, o povo do Oriente. Então, o único povo que não tinha mais força de reação era o povo de Deus. Os inimigos tinham força de ação e o povo de Deus não tinha força de reação. Mas por quê? Porque estavam entregues. Estava entregue nas mãos dos inimigos. Deus fez isso, entregou para vir a pobreza, a fome, a escassez e a morte. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Fez algo que era mal aos olhos do Senhor. Qual foi esse mal? Nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver isso. Deus disse: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, que tirei vocês da terra do Egito com mão forte. Vocês vão entrar na terra dos amorreus. Ou seja, Deus sabia que a terra dos amorreus adorava a demônios, a deuses. E Deus disse: vocês vão entrar na terra dos amorreus. Vocês vão conquistar a terra dos amorreus. Mas eu digo para vocês: não tema os deuses deles. Vocês, aonde vocês chegarem, no país que vocês chegarem, a situação que vocês enfrentarem, não temam a força daqueles deuses de lá. Vai haver deuses, vai haver demônios, que vai mostrar uma força que vocês vão pensar que não tem como reagir. Nunca duvide da minha força. Em outras palavras, isso Deus está dizendo: nunca duvide de mim, fique comigo. Não esqueça que vocês eram escravos por mais de 400 anos no Egito, e que fui eu que com mão forte tirei vocês de lá. Vocês lembram disso? Que eu tive que enfrentar Faraó, que eu destruí o exército de Faraó, que eu abri mar vermelho, que eu mandei pragas, que eu em coluna de fogo de noite, em nuvem de dia, que eu mandei pão do céu, que eu... Vocês lembram disso aí? Quer dizer, passaram muitos anos, as pessoas começaram a esquecer dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, dos milagres que Deus fez diante deles. Aí vem outra geração, o povo vai esfriando o coração, por assim dizer. E nessa geração, na terra ali, o povo passou a ter medo da força dos reinos dos inimigos. E Deus tinha dito para quê? Para não ter medo. Deus disse para não ter medo. Não temas eles. Eles podem ser fortes, cruel, seja o que for, mas vocês são meus. E a Bíblia diz assim: não sabeis vós que o Espírito de Deus que em vós habita tem ciúme? A pessoa que tem o Espírito de Deus, que tem o Espírito Santo, não precisa ninguém falar. Ela sabe que ela não pode fazer coisa errada, por causa que o Deus dela tem ciúme dela. Uma mulher, por exemplo, que tem um marido ciumento, ou vice-versa, como é que ela é? Não é verdade? Lá na cidade que eu nasci, e alguns conterrâneos meus lá de Uruçuca, nos assiste, vai lembrar disso, ou não vai lembrar, ou vai imaginar de quem eu esteja falando. Nós morávamos perto de uma senhora, gente boa, família sopimpa.
Então o esposo daquela senhora dirigia ônibus, né? Chamava antigamente carreira grande, né? De uma cidade a outra, de um estado a outro, então dirigia. Enfim, de tarde, toda tarde ele vinha para casa. Vamos dizer ali que umas 4 horas da tarde ele chegava em casa. E eu criança, eu me lembro disso. Eu me lembro que ele saía cedo para trabalhar, a mulher arrumava a casa, uma casinha arrumadinha, ela arrumava a casa, limpava, cozinhava, passava, tudo mais. Então, às vezes, ela estava do lado ali da calçada, batendo papo com minha mãe. Aí, daqui a pouco, ela dizia assim, olha, eu tenho que ir para casa, porque meu marido vai chegar. Então, ela tinha que correr para casa, ela tinha que tomar banho, ela tinha que se arrumar, ela tinha que deixar a casa impecável, porque o marido dela ia chegar. Eu não vou saber falar daí para frente por quê. Não sei se era só um jeito carinhoso dela, ou se era por conta que o marido cismava. Chegou, cadê a casa? Não sei o quê, você está com esse cabelo desse jeito, e pirava com ela. Então ela tinha aquele medo, não sei por que era, mas eu criança via isso aí. Ela tinha aquele medo patente. Quando chegava perto da hora dele chegar, ela tinha aquele medo de correr para casa. Correr para casa, que eu falo é o seguinte, era vizinha, então se estivesse na calçada lá de casa, ela tinha que subir na calçada dela, porque se o ônibus aparecesse lá e ele visse ela com o pé na calçada do vizinho, tinha problema. Então a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus que em nós habita, esse Espírito tem ciúme da gente. Se esse Espírito, que é Ele quem conhece nós melhor do que nós mesmos, habita dentro de nós, conhece infinitamente melhor a nossa pessoa do que nós mesmos nos conhecemos. Se esse Espírito de Deus perceber que nós estamos com medo da força de outro Espírito, esse Espírito de Deus vai sentir o que a nosso respeito? Vai sentir ciúme, porque nós somos a esposa dele, somos a igreja, somos a virgem dele, e a Bíblia diz que quando ele vier, ele vai querer encontrar a sua esposa, a sua igreja, inculpável, incontaminada e irrepreensiva. Quando o Senhor vier, vai querer encontrar a sua noiva, que não esteja a ponto de estar precisando receber reclamação. Irrepreensível, incontaminada e inculpável. Olhar assim, está tudo perfeito. Minha noiva estava realmente me esperando. Está aí, vestida com o seu vestido, adornada, ataviada, esperando o seu noivo. Não vai querer a gente, uma noiva que está indo para o altar, pensando, vamos dizer assim, no seu ex. Algum homem aqui gostaria de casar ou ter casado com a sua noiva assim? Olha, eu vou casar, mas a minha noiva está pensando no ex. Alguém aqui gostaria? Pastor, eu estou nem aí, você casou comigo. Ninguém gostaria, nem ele e nem ela. Sim ou não? Então, é isso que a Bíblia está dizendo, que o povo de Deus, o povo Israel, que são os hebreus, a descendência de Abraão, de quem Deus fez um pacto, Deus não divide com ninguém. Ele disse, o meu nome é Senhor, e minha é a glória, e eu não dividirei com ninguém. Então o que é dele, ele não abre mão, e não permite que ninguém arrebate da mão dele. Amém? Só que uma palavra que nós sempre falamos e ouvimos falar, é chamada de livre-arbítrio. Então nós somos o povo de Deus, possuímos o Espírito de Deus, mas nós estamos neste mundo e temos liberdade para tomar nossas próprias decisões. Se eu falo de mim, e eu acredito que você também fala isso de você, disser assim, eu vou fazer uma coisa errada,
eu vou fazer aqui uma coisa que é errada. Eu tenho certeza que dentro de você vem um frio, uma frieza, um desânimo, um medo, por causa que você sabe que aquilo que está fazendo é errado. Vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Tanta gente passando crise, você acha uma carteira de alguém cheia de dinheiro. Você diz, eu também estava precisando. Pega a carteira e leva para casa. O que o Espírito Santo vai dizer para você? Devolve a carteira. Sim ou não? Mas devolve a carteira. Você achou a carteira, está com documentação, está com o endereço da pessoa, telefone, não sei o quê. Devolve a carteira, se tem dono. Não vai permitir. Se você disser assim, pegar aquele dinheiro e dizer, rapaz, eu vou aproveitar que eu vou até comprar uma carninha, vou fazer um churrasco com esse dinheiro que entrou a mais aqui. Você vai mastigar aquela carne e o Espírito Santo de Deus não vai se alegrar dentro de você. Você não tem alegria com aquilo. E se for uma coisa grande, você comprar uma coisa maior, vamos dizer que seja um desvio de dinheiro público, e você comprar uma fazenda, você comprar uma casa, você montar uma empresa, você não terá alegria dentro daquilo. Porque o Espírito de Deus que está em você não vai conjuminar com aquilo, não vai compactuar com aquilo. Aquilo é uma coisa que você está fazendo diante dos olhos de Deus, que parece mal aos olhos de Deus. Então, daquele erro que você faz em diante, o Senhor, queira ou que não queira, Ele vai permitir que venha um inimigo, e esse inimigo lhe dê um couro, dê uma nas suas pernas. Aí a pessoa começa a ter angústia, a ter insônia, a pessoa começa a constrói uma casa, passa para dentro, pensa que vai ser feliz, vem as brigas, desavenças dentro do casamento, os filhos crescem, vai para as drogas, doenças, não vai bem na escola, casam mal, arranjam maus empregos, e a pessoa, meu Deus, eu fiz de tudo para dar uma boa vida a meus filhos, eu fiz de tudo para colocar em um bom colégio, eu fiz de tudo, mas não colhe o resultado. A Bíblia diz que alguém semeou para colher 50, e quando chegou lá só tinha 20. Lutou, fez de tudo para ter mais, mas quando chegou lá o resultado foi pouco, foi insuficiente. É Deus dizendo que essa pessoa, você fez algo que parecia mal aos meus olhos, e por isso eu lhe entreguei na mão do seu inimigo, para você não passar. Por isso que o sol esquentou demais sobre a sua cabeça. Por isso que veio o gafanhoto comer a sua roça. Por isso que veio a peste. Por isso que veio a peste. A Bíblia diz que quando fôssemos rodeados dos nossos inimigos, quando viesse o gafanhoto, quando viesse a enfermidade, quando viesse não sei o quê, qualquer filho de Israel, ou que fosse também escravo de um filho de Israel, que viesse na casa de Deus, se a peste fosse de forma que não pudesse vir na casa de Deus, da onde tivesse, estendesse a sua mão em direção à casa de Deus. A única exigência que Deus fez é que cada pessoa que quando fizesse isso, viesse na casa de Deus, ou como já disse, por conta da peste, não pudesse vir na casa de Deus, mas de lá de onde tivesse, estendesse a sua mão em direção à casa de Deus, é que cada pessoa reconhecesse a sua peste. Está escrito na Bíblia Sagrada isso aí. Cada um reconhecesse a sua peste. Então, vamos falar dos evangélicos, de nós. A pessoa diz assim, pastor, eu estou com medo da força do coronavírus, porque não é brincadeira. O coronavírus não é brincadeira. É uma coisa grave, eu estou com medo disso. Bom, o Espírito de Deus que habita dentro de você, não é de medo, é de coragem. Está escrito na Bíblia. Mas por que você que tem um espírito de coragem, agora está sentindo medo?
É por causa que nós sabemos que todos nós somos o quê? Somos falhos. É verdade ou não é? E cada um aqui sabe qual é a sua o quê? A sua falha. Cada um sabe qual é a sua peste. É verdade ou não é? Cada um aqui sabe. Pastor, eu sou um santo. Mas quando eu fico irritado, eu viro um diabo. Pastor, eu sou ciumento. Eu sou ciumenta. Pastor, eu nunca disse isso a ninguém. Mas quando eu vejo alguém vencendo, eu ficando para trás, eu sinto inveja daquela pessoa. Pastor, eu não falo isso para ninguém, pastor. Mas eu mantenho intimidade com minha esposa pensando em outra mulher. Ou vice-versa. Pastor, cada um, por conta do tal e do livre-arbítrio, sabe qual é a sua peste. Está compreendendo, meus amados? Sim ou não? Está ficando bem claro e nós entendermos isso. É verdade ou não é? Então, aquele pecado que os outros veem que você pratica, o pior de todos é aquele que ninguém o quê? Quem vê. Olha que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada nos ensina que a pessoa que peca e que ela esconde dentro dela o pecado que faz, ela dá aquele tapa de gato, né? Dá o tapa e esconde a unha. Ela arranha, esconde a unha. A Bíblia Sagrada diz que essa pessoa nunca prosperará. Ela começa várias coisas, mas ela não chega no final. As coisas dela vai chega no meio da errado. Vai no meio da errado. Ela se alegra, agora parece que emplacou mesmo, agora vai dar certo. Eu venho na igreja, dá um testemunho, conta a bênção, a coisa vai por água abaixo. Deus está mostrando, de repente, não para aquela pessoa, mas para o pastor daquela pessoa, dizendo para o pastor, você não tem poder nenhum de julgar ninguém. Você não sabe o que a pessoa fez, ela pode fazer. Mas os frutos dela, o resultado dela, está dizendo para o pastor dela, que ela mantém coisas pecaminosas escondidas dentro do coração dela. Amém? É isso que a falta de resultados positivos diz para o coração do pastor o que há no coração do membro. E de mim para com o meu pastor, do meu pastor para com Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que é assim que a banda toca, por assim dizer. Amém, pessoal? Então, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Olha, Deus permitiu essa peste, essa pandemia, que a gente fala pegou no mundo todo, mas na verdade não pegou no mundo todo. Mas é o mundo que a gente conhece. Então, está aí, né, na metade do planeta já está aí essa pandemia. E Deus permitiu. Jesus Cristo disse que seria assim. Só olha, vocês vão ouvir falar de guerra, vocês vão ouvir falar de terremotos em vários lugares, vocês vão ouvir falar de fome, vocês vão começar a ouvir falar de muita fome na terra, vocês vão ouvir falar de pai entregando o filho, de filho entregando o pai, vocês vão ouvir falar de muita coisa ruim. Nós já estamos ouvindo ou não estamos ouvindo? Não é verdade? Mas Jesus disse que isso ainda não seria o quê? Não é o fim. Não pense que o mundo vai amanhã que nem essas profetaiadas. Vou parar minha palavra aqui, porque quem tem bom, quem sabe ouvir um pingo, não, como é que é? O pessoal fala que o pingo é uma frase, o pingo, sei lá. O pessoal que ouviu em casa entendeu. Então, é umas profetaiadas. Olha,
olha, o sinal no céu, olha, e Jesus está voltando, olha, que não sei o quê. Isso, Jesus disse, não é o fim ainda. Vai vir muita coisa. Mas vamos ficar firmes, porque é o princípio das dores. Se entramos num princípio das dores, é porque já estamos caminhando para onde? É como se você andasse numa BR, está com o seu carro dirigindo ali a 100 e tanto por hora na BR, daqui a pouco você entra numa vicinal, e aí você pega uma estrada de roça, cheia de buraco. Você consegue mais andar a 100 e tanto? Não tem mais sinalização, não tem mais, só tem buraco e curva, e você pode encontrar um animal na pista, sim ou não? Então, agora tem que diminuir muito a velocidade, e ter cuidado com o carro, e entra em um buraco, e sai em outro, daqui para frente é assim. Nós teremos uma estrada complicada, e quando chegar lá na frente, que essa estrada não der mais para o nosso carro ir, o que é que Deus vai fazer com a igreja? Vai arrebatar a igreja. Porque dali para frente não vai ser mais princípio de dores, dali para frente vai ser as dores. Dali para frente será as grandes tribulações. E essas grandes tribulações a igreja não vai passar. Mas até nós chegarmos nessa grande tribulação, a ponto da igreja aí, e a igreja perecer com as doenças, com as pestes, a igreja passar fome, a igreja... Quando chegar essa fase desgraçada do mundo, a igreja será tirada. Mas até lá a igreja também vai ter que estar todo mundo no mesmo barco. Vai todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma direção. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu, está todo mundo na mesma direção. Amém? Então você diz assim, pastor, então o que é que eu faço, pastor? Então, em vez de eu ficar combatendo, orando, lutando, jejuando, pedindo a Deus, então, pastor, é só se entregar e deixar, né? Deus não está no comando? Não é assim não. Assim fizeram o povo, coisa que pareceu mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Amém? Está escrito aqui, não é verdade? Mas existia um homem chamado, como é o nome dele? Gideão. Existia o Gideão. E o Gideão, durante esses 7 anos, por mais que ele soubesse que foi o próprio Deus que entregou na mão dos inimigos, dentro dele ele não aceitava. Já que ele não temia os deuses dos amorreus, por que ele ia aceitar a fome dos amorreus? Por que ele ia aceitar os amorreus entrar na terra dele, passar os cavalos por cima e arrebentar tudo que ele conquistou? Então ele lutava, ele agiu de forma diferente. Amém? Se as pessoas quiserem fazer carnaval, mostrando Jesus Cristo apanhando do diabo, se os homossexuais quiserem fazer passeatas gays, e fazer o que fizeram, que dispensa apresentações do que eles fizeram lá nas passeatas deles, contra o cristianismo, e não somente aqui nesse país, mas em outros continentes, em outros lugares, se criticam e se levantam tanto contra a palavra de Deus. Se Deus entregou a humanidade nas mãos dos inimigos para apanhar com o coronavírus, dentro de mim eu tenho que ter o espírito que estava em Gideão. Eu tenho que resistir. Nós somos a resistência, somos o povo que Deus usa para resistir. Se encontrar a própria igreja de Deus temendo, isso mostra que a igreja de Deus está no mesmo espírito de quem fez coisa errada, para temer também. Não é uma questão de soberbia, de arrogância, de prepotência. Eu quero ver um miserável. Alguém em casa, demoniado, pode dizer assim, eu quero ver um pastor desse pegar o coronavírus, você vai sofrer ou não vai? Se pegar, vai sofrer como qualquer outro. Sim ou não? Mas nós só vamos pegar e só vamos sofrer, ou só vamos morrer disso, se Deus o quê? Se Deus permitir, se Deus quiser, meu amigo, nós temos um dono. Nós temos um dono, nós não somos uns à toa.
Nós não viemos para a igreja devolver dízimo, oferta, bater palma, participar de vigília, batizar em água e tal e coisa e tal, para manter uma religião. Não, pelo menos dentro de mim, eu rejeito isso. Eu vim para Jesus pelo amor de Jesus e me entreguei a Jesus para pertencer a Ele. Então não é qualquer um borra-bota que pode dizer assim, eu vou tocar nele. Não pode. O Satanás, quando quis tocar em Pedro, foi ter com Jesus para pedir a Pedro, para pedir a Jesus a Pedro. Então Jesus disse, Pedro, essa noite o Satanás me impediu para cirandar a tua alma. E eu não deixei. O diabo, para tocar na gente, ele tem que pedir a quem? Tem que pedir a Deus. Você conhece sua vizinha, ou sua parente, sei lá quem for, tem uma criança. Hoje em dia não tem mais isso. As crianças hoje nem para dar recado mais prestam. Mas antigamente, o que é que as crianças faziam? Você pegava a criança, vai na venda seu fulano, vai na casa da tua tia Beltano, vai na casa Cicano. Não é assim? Mas para você mandar o seu sobrinho ou o filho da sua vizinha em algum lugar dar algum recado, primeiro você tinha que fazer o quê? Pedir autorização. Aquela mãe falou, Mariquinha, eu vou mandar teu filho ali na venda de fulano, eu vou mandar na venda de Beltano. Era assim ou não era? Então pegava para mandar a criança sair, tinha que primeiro pedir autorização. O diabo, para tocar na gente, ele tem que pedir o quê? A quem? Deus. Amém, pessoal? Então, assim como Deus encontrou Gideão, que mesmo Gideão sabia que foi o próprio Deus que entregou o povo dele para apanhar dos inimigos, Gideão teve nele um espírito diferente. Amém? Assim como nós sabemos que o próprio Deus é quem permitiu essa pandemia e permitiu as que já houve, a que há e as que haverão. Cabe à igreja do Senhor Jesus malhar o seu trigo no lagar. Cabe à igreja do Senhor Jesus, eu sou de Deus, os medianitas estão entrando na minha terra, estão comendo o meu trigo, estão acabando com o que eu tenho, mas eu não aceito isso, mas eu não aceito isso, mas eu não aceito isso. Então vai vir um anjo do Senhor, ou quem sabe, esse anjo já está falando com você agora, está dizendo com você agora, está dizendo assim, olha, eis mulher valente, eis aí homem valente, Deus é contigo. Por mais que você olhe e diga assim, não é comigo não, sua valentia está mostrando que Ele é contigo. Amém? Suas palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.